Olá, sejam bem-vindos a este episódio extra desta segunda temporada da Zinov Talks. Conforme anunciado anteriormente, hoje iremos falar com representantes do setor e dos profissionais da hotelaria e da restauração. Não queremos falar de política, as medidas são demasiado voláteis. Aliás, este episódio está a ser gravado a 12 de março e ainda ontem foram anunciadas novas medidas. Queremos perceber como é que esta pandemia afetou o setor, mas em especial como afetou as pessoas, como é que sobreviveram e quais são as perspectivas para o futuro que se avizinha. Assim, temos hoje connosco Ana Jacinto, secretária-geral da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, e Raul Ribeiro Ferreira, presidente da Associação de Diretores de Hotéis de Portugal. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por se juntarem a nós nesta nossa conversa. Gostaria de começar por perguntar, então, como é que foi este ano para os hotéis, o alojamento local, a restauração e todos os outros setores, as outras atividades que estão, de alguma forma, ligadas ao turismo neste ano de pandemia. Começaria por si, Ana. Obrigada pelo convite, antes de mais. É sempre um gosto estar com o Raul e também estar consigo. Bom, o ano que passou foi um ano verdadeiramente dramático e ainda está a ser, e ainda vamos passar por mais alguns dias e meses certamente muito dramáticos. O setor nunca viveu uma crise desta dimensão. Tudo isto foi muito inesperado, como sabemos, fomos todos apanhados de surpresa e, portanto, foi um ano, e está a ser um ano, este ano de 2021 continua a ser muito difícil. A Aresp, como sabem, monitorizou todos estes setores de atividade, que era restauração, similares, alojamento turístico, desde a primeira hora, e os dados falam por si. Não vou partilhar convosco para não vos maçar, mas temos divulgado sistematicamente e, portanto, o setor está numa situação dramática. Só para partilhar dois dos últimos dados agora do inquérito de fevereiro, no caso da restauração nós temos 83% do setor com quebras de faturação no mês de fevereiro superiores a 60%, comparando com o mês homólogo, e no que diz respeito ao alojamento turístico nós temos 57% do setor com quebras em fevereiro superiores a 90%, para não falar de todo um universo que está completamente encerrado e com faturação zero. Portanto, foi o ano de 2020, o ano de 2021, anos muito difíceis. Há setores da nossa atividades, designadamente os bares e as discotecas, que estão encerrados há mais de um ano, completamente encerrados, sem poder faturar o que quer que seja, e, portanto, tudo isto fala por si. O que é que eu posso dizer? Posso dizer que, quer do ponto de vista das empresas, dos empresários, dos trabalhadores, nunca vivemos anos tão difíceis, e depois, a par de tudo isto, e isto só está a acontecer porque efetivamente não estamos a ter a capacidade de equilibrar tudo aquilo que são medidas sanitárias que nós não contestamos, porque não somos especialistas, não temos tecnicidade para tal e, portanto, até mesmo estas medidas que foram anunciadas ontem do plano de desconfinamento, perguntam-me sistematicamente o que a Aresp tem a dizer sobre as medidas. Nós não podemos dizer nada porque, efetivamente, não temos o conhecimento técnico que levou o Governo a tomar estas decisões agora. Agora, temos a obrigação de dizer que tudo isto tem um impacto tremendo nos nossos setores de atividade, que vai continuar a ter, e para isso é preciso equilibrar estas medidas sanitárias com medidas económicas robustas. Pronto, e não vou falar deste tema porque não é o fórum para falar, já falei muitas vezes, mas a verdade é que estamos a ser pouco eficientes, muito pouco competentes e muito pouco eficazes nesse balanceamento que é preciso fazer-se, sob pena, e falava-me há pouco que era importante falarmos do futuro e do que aí vem. É evidente que nós não temos dúvidas nenhumas que, quando for possível a circulação das pessoas, quando pudermos receber turistas, e a senhora Secretária de Estado dizia recentemente que estão a trabalhar intensamente para que no início de maio se possa abrir algumas fronteiras e recebermos turistas, quando isso acontecer, é evidente que nós temos a certeza que vamos estar no topo das preferências de novo de quem gosta de viajar, porque nós temos as nossas competências, nós temos os nossos produtos, nós temos a nossa diversidade, nós temos a nossa gastronomia excelente, nós temos tudo isso, obviamente que vai ser procurado por quem gosta de viajar. A grande questão e a nossa grande preocupação, e independentemente de eu querer muito e dar um sinal otimista e de esperança, tenho muito receio que a oferta que sobreviva e que seja a oferta instalada não seja
adequada à procura. Portanto, nós vamos ter certamente essa procura, mas podemos perder essa procura por falta de oferta, porque não sabemos o que é que se vai aguentar até lá. E esta é a nossa grande preocupação. É evidente que as empresas mais musculadas têm maiores capacidades, mas nós temos um tecido empresarial, 95% do setor são micro e pequenas empresas, e são estas micro e pequenas empresas que não estão a ser seguradas. E, portanto, quando nós dizemos que vamos ter uma procura, essa procura não é só para vir para as empresas mais musculadas e procurar grupos económicos mais robustos, vem para usufruir de tudo aquilo que é a oferta das microempresas, das pequenas empresas, das grandes empresas também, mas vem à procura de tudo aquilo que Portugal sempre ofereceu. Não é? Veja-se o caso da animação, que está completamente encerrada. Quais são as empresas que vão sobreviver? Acha que as pessoas que nos visitam e que nos procuram não querem procurar espaços de animação, não vêm também para esse produto turístico? É evidente que vêm, mas que empresas é que nós vamos ter para oferecer esse produto? Essa é a nossa grande preocupação, porque eu vejo com muito pouco cuidado, já com algum desinteresse, muitas pessoas falarem de que é natural que essas microempresas não se aguentem. Não é natural, não pode ser natural, e nós estamos a criar um desastre e estamos a danificar tremendamente um setor que precisa dessas microempresas que oferecem produtos únicos e singulares. E como sabemos, o perfil do turista também vai mudar certamente, vai ter outro tipo de preocupações, e cada vez mais, já era assim, já era uma tendência, mas cada vez mais, do nosso ponto de vista, vai ser assim, vai haver uma tendência para procurar experiências, e são essas experiências que vão fazer a diferença. Se é só para virmos usufruir daquilo que encontramos em todos os outros países, então é muito difícil, não é? Mais um pormenor, e já me calo, já passo a palavra ao Raul. Há aqui outro pormenor muito importante, que tem que ver com o facto de este novo perfil de turista, que nós acreditamos que vai acontecer, não vai procurar tanto os centros urbanos, não vai procurar tanto o turismo de cidade, e nós vamos ter aqui um problema grave nos centros urbanos, que vai retomar certamente mais tarde, e temos que ter muita atenção a estas regiões e temos que ajudar estas regiões a se aguentarem. Portanto, eu diria que não quero dar uma ideia de pessimismo, longe de mim. Espero, como todos nós, que consigamos rapidamente retomar, mas nós não estamos sozinhos no mundo. Temos um mundo cada vez mais competitivo e global, e há muitos outros países que também dependem do turismo, que não é só Portugal, e há muitos outros países que já se estão a reposicionar e a tentar conquistar os turistas que também perderam, e portanto nós não vamos estar sozinhos e temos que fazer muito mais do que aquilo que estamos a fazer. Fico muito preocupada quando temos um plano que vai conter os apoios económicos para os próximos tempos e que não prevê praticamente nada para a atividade turística, quando sabemos que será o turismo, uma vez mais, que vai ter capacidade de alavancar a economia do país. Não há dúvidas nenhumas, as pessoas parece que, entretanto, se esqueceram todas dos prémios que esta atividade turística foi recolhendo nos últimos anos, do contributo que deu para a economia, do contributo que deu para o PIB português, do contributo que deu para a empregabilidade. É bom que não nos esqueçamos que antes da pandemia estes setores de atividade davam emprego a 400 mil postos de trabalho diretos, fora todo o trabalho induzido que nós sabemos que estas atividades provocam. Portanto, não nos podemos esquecer disso, e vamos, com certeza, depender do turismo para voltarmos a equilibrar a nossa economia. E se não dermos condições para que isso aconteça, o meu otimismo, de facto, fica muito reduzido e fico muito preocupada de qual é que vai ser o futuro destas empresas, destes trabalhadores, destes setores, da economia e do país. Portanto, é bom, e temos apelado insistentemente, porque é agora. Não é daqui a um mês nem daqui a 2 meses, é agora, já estamos no limite, portanto não dá para aguentar mais. Todas as tesourarias, todas as poupanças, toda a folga que fomos tendo ao longo dos últimos anos, também é uma afirmação que eu ouço constantemente, bom, mas tiveram anos tão bons e agora não se aguentam um ano fechados. É evidente que não dá para aguentar, porque as despesas caem todos os meses e, portanto, essa almofada que foi criada, para já as empresas estavam a investir, portanto fomos apanhados
com uma pandemia que não sabíamos que ia acontecer e as empresas estavam a investir e estavam a crescer. E depois já não têm almofada nenhuma suficiente para aguentar nem mais um dia. Portanto, é bom que quem tem responsabilidades de decisão, de governação do nosso país, esteja atento. Ainda ontem me perguntavam, bom, mas os recursos não são infindáveis e porquê o turismo? É por isto mesmo, porque nós vamos mais uma vez depender desta atividade para nos levantarmos. Não tínhamos dúvidas absolutamente nenhumas. O país, de repente, não vai ser eficaz noutra atividade económica. Nos últimos anos foi o turismo que, de facto, potenciou a nossa economia. E, portanto, se é assim, vamos dar condições para que o país recupere o mais depressa possível. Mas para recuperar o mais depressa possível, para termos o amanhã, para termos os tais turistas com o novo perfil, para voltarmos a ter procura, precisamos da nossa oferta instalada, com os nossos trabalhadores, que já perdemos muito. Há bocadinho perguntava-me o que é que aconteceu também aos trabalhadores. Já perdemos muitos trabalhadores e se calhar esta situação é irremediável porque foram para outros setores de atividade, foram abraçar outros setores e vai ser muito difícil voltar a ingressarem nestes setores e nós vamos precisar, nós sempre dissemos desde a primeira hora que era muito importante termos medidas eficazes na manutenção dos postos de trabalho, porque se bem se recordam, há 1 ano e meio, 2 anos, o grande problema do setor era a falta de trabalhadores qualificados. De repente, largamos e dispensamos trabalhadores do setor e depois, onde é que os vamos buscar? E todo o know-how que foi adquirido, todo o investimento que foi feito, perde-se tudo, é de facto preocupante e esse presumo que vai ser um grande dilema dos setores do alojamento e da restauração nos próximos tempos, quando voltarem a ter procura, onde é que vão buscar os trabalhadores qualificados que entretanto foram dispensados. A procura em princípio não será o problema, porque efetivamente isto é uma pausa, por muito dura que esteja a ser, mas vai haver aqui uma série de desafios novos e já lá vamos. Sim. Raul, o que é que os profissionais acham disto tudo? Como é que sobreviveram? E mais do que a parte económica, até porque a Ana partilhou aqui e fez um resumo de tudo o que aconteceu este ano. Há depois a componente profissional, humana, psicológica. Como é que foi este ano? Eu no outro dia ouvi um dono de uma escola de surf fazer uma descrição aqui numa entrevista que deu aqui na praia de Carcavelos, no meio daquelas coisas que eles agora fazem para ver que as pessoas andam na rua, e ele dizia que o que se passou foi como quando nós ficamos enrolados numa onda. A gente está no mar e vem a onda e a gente, de repente, quando a gente não está à espera, ficamos enrolados. E depois, quando nos estamos a levantar, vem uma segunda onda e voltamos a enrolar sem a gente ainda ter percebido que já tínhamos saído da primeira. E eu achei esse exemplo feliz, porque efetivamente foi isso que nós sentimos todos. Nós tínhamos tido janeiro e fevereiro com números muito interessantes. Aliás, a discussão que se punha, como a Ana disse, era realmente a falta de mão de obra qualificada, a subida dos ordenados, se estavam a ser sustentáveis, se podíamos ter uma subida rápida, sem sustentabilidade, porque de repente as empresas precisavam de mão de obra e começava a haver alguma competição em apanhar os melhores profissionais. E no meio deste crescimento a 2 dígitos que estava a acontecer em fevereiro, por exemplo, nós fomos apanhados por uma pandemia que chegou, apesar de ter sido anunciada no princípio de janeiro, mas já outras anteriormente tinham sido anunciadas e nunca chegaram, não é? A história do Pedro e do Lobo. E nós deixámos, ninguém acreditou que aquilo fosse atingir, e muito menos com a dimensão e com a duração que está a acontecer. Foi um choque o fechar os estabelecimentos, não é? Quando em março começa a fechar, ver hotéis estão dourados, de repente simplesmente para. Não é? Claro. E perceber que para contra tudo aquilo que era. A gente preparou-se para atentados, preparámos para crises económicas, mas nunca para uma constipação. E a verdade é que, de repente, nós estamos a tapar os sofás dos hotéis e a empilhar cadeiras contra um percurso de crescimento e de sucesso e de trabalho que estava a ser. E isso, na altura, criou um impacto grande nas pessoas, porque estamos a falar, muitas vezes, no caso da hotelaria e de restauração também, mas de fechar estabelecimentos que estavam a funcionar há 70, há 80 anos, sem nunca ter fechado, não é? Independentemente da parte financeira,
que já foi aqui, a Ana já falou e já demonstrou com a gravidade da situação, mas a parte emocional foi complicada também de gerir nas pessoas. E depois, a gente tem aquele verão que acreditávamos que podíamos fazer alguma coisa e quando ainda não estávamos, vem a segunda onda outra vez e derruba-nos. E esta com uma força maior porque já estávamos muito fragilizados, não é? Já tínhamos. E por isso é uma preocupação grande perceber como é que a gente vai conseguir içar, até porque, como se falou, falando das medidas económicas, há um problema mesmo agora para arrancarmos, mesmo que a gente já sabe que a partir do dia 5 ou 6, ok, vamos todos passar a ter espanadas por todos os lados, todos, não é? Ou desde ontem à noite, que todos nós estamos a pensar onde é que vamos montar uma espanada dentro do hotel para poder abrir os parques de estacionamento dos hotéis, vamos passar a ter espanados. Porque é a nossa maneira de ser, as pessoas vão tentar, a gente só quer que o governo nos ajude naquilo que a gente não pode fazer sozinhos, porque a hotelaria, a restauração, as discotecas sempre foram setores que se auto-inventam, regeneram-se. Quando o governo se podia abrir com máscaras, com acrílicos, as pessoas fizeram um esforço, quando depois passámos todos a saber o que era o postigo, que já não se usava desde o Dom Afonso Henriques, fomos todos vender ao postigo para fazer dinheiro. Porque no fundo é a nossa maneira de estar, é ir à procura das soluções. Todos nós fazemos isso. Agora, nós precisamos de saber claramente o que é que nos deixam fazer e há alturas, e nesta altura é importante perceber que a reabertura das empresas implica que tesouraria, porque vai haver um tempo em que entre aquilo que se começa a faturar e aquilo que se recebe, temos aqui um delay de tempo. É preciso carregar os armazéns de material que estão vazios. É preciso não ter dívida, porque os fornecedores não vão começar a fornecer produtos se a gente não tiver pago a dívida do ano passado. Mesmo as próprias empresas que fornecem também não estão com capital para poder estarem a financiar a atividade. E isso na restauração, muitas vezes consegue-se começar a receber alguma coisa de imediato. No caso do alojamento, quando mete operadores turísticos e agentes de viagens, estamos a falar de períodos de 60 dias, 90 dias, 180 dias. O que quer dizer que a gente, quando começar mesmo a entrar no verão, mesmo que as coisas corressem muito bem, temos aqui um espaço de tempo que precisamos de algum apoio de tesouraria. E isso é importante que se perceba, porque as coisas não vamos estalar os dedos e não vamos voltar a 2019 facilmente. E depois, é óbvio que temos aqui estes problemas, como foi a animação turística, por exemplo. E na restauração, muitas das pessoas que apostaram saíram de empresas onde estavam estáveis com indenizações e investiram o pouco dinheiro que tinham nestes setores e de repente viram-se desprotegidas, sozinhas, sem apoio nenhum, sem forma. E essas pessoas faziam a diferença, porque são pessoas normalmente com formação, com vontade de dar atenção ao cliente, estudavam fortemente os sítios onde levavam os clientes, faziam a diferença. E provavelmente a gente pode ter perdido uma parte grande dessa nova geração que tinha vindo para dentro do setor. E depois vê-se com alguma... Eu sei que as pessoas que andavam há anos a dizer que a gente tinha turistas a mais devem estar muito felizes e contentes, porque afinal o que é giro é ver Lisboa completamente vazia, como se vê aquilo. As casas vazias estão carregadas de gente que foi a correr todas viver para o centro da cidade. Começa a ser preocupante perceber que o discurso, afinal, a gente até consegue viver com menos turismo do que o que tínhamos, porque a economia não foi tão abaixo, como se isso fosse assim, uma coisa boa, ou mesmo candidatos a câmaras, com a importância de Lisboa, dizer que temos que apostar em outras coisas para além do turismo. É óbvio que a cidade não pode estar só virada para o turismo, mas também não podemos entrar no discurso do afinal o turismo não fazia, é perigoso estarmos expostos ao turismo, que é perigoso aqui como é perigoso em quase todo o mundo, e por isso este tipo de conversa começa a aparecer, e que a Ana também já deu aqui voz sobre isto, é um bocadinho complicado, até porque depois provavelmente vamos ter que engolir essas palavras quando percebemos que afinal câmaras como a de Lisboa têm uma cota no financiamento grande, e mesmo como a de Cascais, a infraestrutura é tanta que a gente, com uma crise como estamos, não acabamos com as taxas turísticas, não é? O que quer dizer que a brincar, que vai pingando qualquer coisinha no fim do mês. E por isso, se o turismo não fizesse falta, já se tinha acabado com aquilo, pelo menos durante a crise.
e é um bocadinho esquisito ouvir este tipo de conversa nesta fase. E existem, na realidade, muitos casos escondidos que não se falam propriamente na praça pública e que não se dá a devida atenção, de que as empresas estão efetivamente muito mal. Porque fala-se de uma forma geral e fala-se que as medidas não são adequadas e fala-se que existem os takeaways, os deliveries, que podem tentar colmatar aqui alguma da perda de receita da restauração, mas aquilo que se vive no terreno é verdadeiramente dramático. Antes de mais, em relação ao takeaway e ao delivering, parece-me que é importante desmistificarmos um bocadinho o que é que se está a passar, porque nós, a Aresp, não nos pronunciamos sobre nada, nem fazemos propostas sobre nada que não esteja devidamente avaliado e estudado. É por isso que nós vamos ao terreno e monitorizamos aquilo que se está a passar. Há quem tenha criticado e esteja a criticar o facto de fazermos estes inquéritos, mas são absolutamente cruciais do nosso ponto de vista, porque nós não falamos de cor, não falamos com base em percepções e sensações, nós vamos ao terreno perceber exatamente o que se está a passar. Foi sempre assim que a Aresp trabalhou e será sempre assim que a Aresp vai trabalhar. E é por isso que nós também avaliámos essa questão do takeaway e do delivering, e ao contrário do que muita gente diz e que vai dizendo que a restauração se vai safando porque vai trabalhando em takeaway e delivering, bom, é preciso percebermos o que se está a passar em todo o território. E o que se está a passar é muito simples. É evidente que nós temos setores que sempre trabalharam nestas modalidades e, portanto, empresas, peço desculpa, e essas empresas que sempre trabalharam e foram vocacionadas para esta forma de trabalho, é evidente que continuam e vão faturando. Foi pensado, o seu negócio foi pensado e foi estruturado nessas modalidades e, portanto, contemplou as comissões que tinha que pagar, contemplou o tipo de menus que tinha que fazer, estudou o mercado, portanto, prepararam-se para estas modalidades. Agora, aquelas que foram apanhadas no meio deste percurso e que se viram obrigadas, digamos assim, a encontrar alternativas e, portanto, aventuraram-se nestas modalidades, nós temos aqui vários problemas. Bom, o primeiro é, no caso do delivery, nós estamos a falar de plataformas de distribuição que, obviamente, não é preciso relembrar as comissões que estas plataformas cobram. É verdade que o Governo, nesta matéria, teve bem porque limitou por diploma as comissões que podem ser cobradas, neste momento não podem cobrar mais do que 20%. Tarde, não é? E é muito elevado na mesma. E é muito elevado na mesma. Nós não temos, em muitos dos nossos espaços, uma margem de 20% no prato, não é? Para poder pagar uma comissão na ordem deste valor. Eu admito que fiquei chocadíssima quando um cliente comentou comigo que pagava 30% de comissão. Sim. Antes da limitação era o normal. Todos pagavam 30, 35, só quando faziam um atentado, é um crime. Só quando aceitavam contratos de exclusividade é que a comissão diminuía um bocadinho e, portanto, este é um aspecto fundamental. Portanto, as empresas que se aventuraram nesta modalidade perceberam rapidamente que no final do mês estavam a trabalhar para pagar alguns custos, para manter o contacto com o cliente, eventualmente, para ter alguma rotina de trabalho, mas rentabilidade ao final do dia é zero, não é? No caso do takeaway, um bocadinho diferente, mas a verdade é que as restrições foram tantas ao nível do takeaway que também esvaziaram a dimensão do takeaway, porque quando o governo diz podes vender em takeaway, mas não podes vender bebidas, acha que é normal e que um consumidor vai comprar a refeição num sítio e depois vai comprar as bebidas noutro sítio. É evidente que pode comprar tudo noutros sítios, porque o governo não fez esta medida de caráter universal. Nós temos espaços ao nosso lado que vendem bebidas e que vendem refeições. Portanto, é muito mais fácil ir a outro local qualquer. Bom, e isto é para dizer que é evidente, e temos alguns exemplos de estabelecimentos, ainda ontem eu via uma reportagem que fizeram, já não sei em que localidade, em que o empresário dizia que estava a faturar até mais em takeaway do que habitualmente, mas quando chegava ao final do dia as despesas eram muito maiores porque teve que contratar serviços de distribuição, porque teve que baixar os preços, teve que adequar os menus e, portanto, a rentabilidade ao final do dia era muito menor. Portanto, isto são modalidades acessórias, residuais, na maioria dos casos. Tanto é assim que em fevereiro o nosso inquérito diz que 52% do setor está completamente encerrado, não está a trabalhar nestas modalidades. Portanto, é por algum motivo. E o motivo, por isso é que nós vamos
perceber o que é que se está a passar para depois tirar conclusões. E o motivo é exatamente este. Portanto, o serviço, na generalidade dos casos, acaba por não ser rentável. E depois há aqui um pormenor muito importante que tem que ver com a capacitação dos nossos empresários. Era um tema que obviamente estava no nosso colo há muito tempo. Falámos muitas vezes sobre a capacitação e a formação deste setor e a ADHP também fez vários fóruns de reflexão sobre estes temas. Mas a verdade é que estávamos a fazer um trabalho interessante, mas que foi interrompido, não é? E, portanto, nós temos muitos empresários com a necessidade de se capacitarem, acima de tudo, nestas novas tecnologias e no digital. Portanto, isto não é só fazer um contrato com uma distribuidora de refeições ou dizer que tem um site e vende refeições para o consumidor. Portanto, há aqui um conjunto de know-how que é preciso ser adquirido, porque se calhar este estabelecimento vai ter que ajustar o menu, não pode ter o mesmo menu que tinha quando tinha porta aberta e o empresário e o consumidor ia lá comer. Portanto, o menu vai ter que ser ajustado, se calhar vai ter que reanalisar o food cost daquele prato, vai ter que fazer um diagnóstico ao mercado para perceber se naquele local se justifica o takeaway ou o delivering, ou é mais o delivering ou é mais o takeaway. Portanto, tudo isto precisa de ser avaliado e há muita falta de capacitação e nós aqui temos uma grande responsabilidade também. A Aresp não tem parado de dar formação, nós temos uma academia de formação em parceria com o Turismo Portugal, com o nosso centro de formação e com outros parceiros que estamos sistematicamente a dar formação e, curiosamente, estas formações nas áreas digitais têm tido uma procura tremenda e, portanto, nós estamos a aproveitar para... É um tempo difícil, os empresários estão com a cabeça noutro sítio, mas também têm que perceber que é uma oportunidade para adquirirem novas competências, porque eu tenho dito muitas vezes, se calhar nós neste momento temos muitos desafios, mas eu diria que 3 grandes desafios principais à data de hoje. É resistirmos, não é? Conseguirmos que estes empresários resistam e continuem com alguma resiliência para resistir, mas depois, no momento imediatamente a seguir, para não dizer em simultâneo, nós precisamos de ter a capacidade de dar capacitação a estas empresas para ajustarem os seus modelos de negócio, para se readaptarem. Há bocadinho falávamos do novo turista, mas não é só isso, as pessoas, o consumidor em geral também mudou os seus hábitos, descobriu outras coisas que se calhar não estava tão atento, continuamos com o problema do teletrabalho, continuamos com pessoas com menos rendimentos, continuamos com pessoas que deixaram aqueles hábitos sistemáticos de tomar o pequeno almoço fora, de almoçar fora, até porque agora também estamos encerrados, mas quando voltarmos, não sei se será logo no imediato que estes hábitos se alteram. É verdade que as pessoas estão muito ansiosas por voltar à mesa de um restaurante e isso também me dá alguma esperança e algum alento que voltem em massa, não é? Mas não sei se os novos hábitos também não mudaram aqui alguma coisa e vai demorar algum tempo e daí precisarmos que o Governo também pense nestes temas connosco e achamos que é absolutamente crucial criar incentivos ao consumo nestes setores de atividade e pensarmos em conjunto como é que nós voltamos a ter as pessoas nos nossos espaços. Mas isto é para dizer, o takeaway e delivering não é... e enerva-me um bocadinho ouvir muitas pessoas com responsabilidades dizerem que o setor não está muito afetado porque funciona nestas modalidades. Isto é meramente residual. É verdade que há casos de sucesso, mas mesmo esses casos de sucesso fazem-no para se aguentarem e para pagarem as suas contas ao final do mês e para criarem estas rotinas e contacto com o cliente, que é muito importante. Nada mais do que isso, a não ser aqueles que já fazem do seu core business estas modalidades e sempre foi assim que funcionaram, não é? Eu, na verdade, acredito que muito mais do que suportar alguns custos, porque as margens são mesmo residuais, é efetivamente manterem o contato com o cliente e manterem-se presentes no mercado, na esperança que quando reabrirmos possamos todos voltar a partilhar as mesas de restaurante. Raul, os profissionais conseguiram efetivamente ir acompanhando estas dificuldades e esta necessidade de capacitação e foram formando as suas equipas ou foram-se eles mesmos reinventando para que agora, quando abrirmos, estejamos todos mais preparados? Eu diria que sim, até porque os dados que existem, tanto como a Ana já falou, até com o Turismo Portugal, que tem feito um trabalho interessante na área da formação, tendo passado
a ter os cursos online com uma oferta grande, como com a Aresp e com outras associações patronais que criaram formação à distância logo no princípio da pandemia e com grande oferta e com muita qualidade, fez com que as pessoas, como estão em casa, acabassem por aproveitar de alguma forma o tempo para se formar. Nós também na associação, os nossos cursos passaram online e têm tido boa adesão, até mais do que tínhamos presencial. Presencial tínhamos uma limitação de espaço e aqui não temos essa limitação de espaço. Mas o que também diz que, de uma forma genérica, que os profissionais, tanto os diretores, mas também todos os quadros, aproveitaram para ganhar novos conhecimentos, aqueles que se mantêm, que normalmente fazem parte dos quadros das empresas e que estão parados a 100%, perceberam que tinham aqui também uma oportunidade para ganhar novos conhecimentos, novas experiências, e a parte tecnológica tem sido a mais pedida pelas pessoas, porque se percebeu que igual não vai ficar a vida depois disto. Até pelo tempo em que a pandemia tem estado a durar, foi uma parte que primeiro estranhámos e agora estamos a interiorizar a vantagem também de alguma tecnologia na nossa vida, e com isso conseguimos estar em mais que um sítio ao mesmo tempo com mais velocidade. Claro que o tempo permite-nos perceber que não vai deixar de existir reuniões, formações, os almoços, todas as coisas presenciais, as pessoas vão voltar, até porque há uma parte grande que é o conhecimento entre pessoas que só se faz com a presença física. Mas se calhar entre um almoço e um jantar consegue-se fazer uma reunião que não se fazia de outra maneira, que se faz por Zooms, por Teams, por essas coisas, e consegue-se fazer mais coisas em menos tempo. E eu acho que a junção das duas coisas é uma nova face da nossa vida, e que os profissionais perceberam isso e perceberam que têm que estar capacitados para o fazer, mesmo em termos de formação. O que a gente tem visto nas escolas, por exemplo, é que as escolas estão-se a equipar para poder fazer as formações futuras nas duas funções, ou presenciais ou online, poder ter algumas aulas presenciais, poder ter. Nada disto vai desaparecer. Vamos passar a complementar a oferta que tínhamos com mais parte digital, mais presença do digital, e por isso os profissionais perceberam isso e como tinham tempo livre, infelizmente, aproveitaram-no para fazer formações, e os níveis de formação que existiram durante este tempo são muito sinal disso, que as pessoas aproveitaram para aprender e para crescer os seus conhecimentos. Nada vai voltar a ser como antes, isso é uma garantia que nós temos, mas como é que a tecnologia passou a ser um enorme desafio, pelo que a Ana já referiu, das plataformas e dos sites e da nova forma de comercialização? Como é que as empresas de tecnologia podem ajudar, no fundo, as empresas deste setor a estarem melhor preparadas? Que tipo de soluções, que tipo de apoio? O que é que falta? Já para não falar da parte financeira, que obviamente a tecnologia acaba por acarretar um bocadinho essa componente e não estamos em altura de investimento, e o que muitos clientes dizem, muitas empresas dizem é: ok, isso é muito giro, os menus digitais, as plataformas, os sistemas todos informáticos que possam estar interligados para potenciar e melhorar a experiência do cliente, mas isso requer um investimento. Como é que nós encontramos aqui um equilíbrio? Eu diria que a primeira parte, onde se vai sentir mudanças nas empresas, e só foi possível nós não termos fechado todos ao fim de muito pouco tempo nesta crise, porque tínhamos tido uma crise há poucos anos e os empresários estavam muito escaldados, apesar de tudo, porque sentiram no seu património, na outra crise, o impacto. E apesar de a gente ter tido uns anos de crescimento, as pessoas estavam mais receosas, geriram as empresas de forma diferente ao que tinha acontecido até aí. É claro que estavam a investir, isto apanhou-nos em contraciclo, mas havia algum cuidado em algumas empresas já, ou em muitas empresas, com ter algum capital guardado. E eu acho que isso é uma das principais alterações. É porque nós até aqui contávamos com os atentados, contávamos, como já disse, com as crises económicas, e aqui percebemos
que de onde menos se espera pode-nos aparecer uma situação para a qual nós não contávamos. E eu acho que essa vai ser a grande alteração que vamos ter na gestão das empresas. Primeiro, vamos ter que ter mais informação e todos os nossos, as vendas, a gente vai precisar de saber quais são as nossas margens reais. Quando estamos a fazer um menu para um grupo ou um evento, se estamos a ganhar dinheiro ou se estamos a perder, qual é a margem real, quando queremos estar numa plataforma e se temos que pagar 30%, então que barato é que podemos vender para essa plataforma e quais aqueles que não podemos. E isso necessitamos do conhecimento. E o conhecimento vem muitas vezes os sistemas informáticos podem nos dar essa informação. Nós temos pouco tempo para estar a fazer contas, mas se tivermos os sistemas bem feitos, bem padronizados, eles podem-nos efetivamente ajudar na tomada de decisão. E eu acho que essa vai ser, vamos expandir para negócios mais pequenos, muitas vezes aquela gestão que havia nas empresas maiores, até pela sua dimensão, permitia ter esse tipo de gestão. Eu acho que é por aí que os sistemas informáticos eles têm de descomplicar a informação e descomplicar os dados que nós precisamos para tomar uma decisão. Porque durante os próximos anos os empresários não se vão esquecer que tiveram que hipotecar a casa outra vez e que hipotecaram o carro e que hipotecaram a roupa interior para conseguir manter a empresa viva. E como isso aconteceu, eles vão gerir as empresas com a mão muito mais fechada. E a tecnologia já não é uma questão de dimensão, não é? Portanto, já não são as grandes empresas que têm sistemas informáticos e tecnologia que suporta a decisão, não é? Sim, mas a diferença é saber tirar a informação da tecnologia. Eu posso ter a tecnologia para fazer o SAF, para mandar para o governo ao fim do mês, todo satisfeito, ou posso ter a tecnologia para que ela me ajude a tomar a decisão. E é por aí, ou seja, eu tenho que perceber os estoques, perceber o custo da matéria-prima, se vale a pena ter aqui ao prato ou não, quando se toma a decisão de vender em takeaway ou nas plataformas digitais, se vale a pena, porque às vezes podia haver uma voz a dizer, epá, está quieto, por esse valor, mulher está quieto, não mexer. E por isso eu acho que é por aí que a tecnologia tem que entrar primeiro. Depois, é óbvio que a gente, todos temos visto as previsões de que vamos entrar nos loucos anos 20 outra vez, não é? E que da outra vez foi um motor de explosão que fez o grande boom da economia, que agora será a parte tecnológica, o 5G e essas coisas que nos vai permitir fazer uma série de coisas diferentes até com o cliente, fazer com que o cliente conheça o prato antes de chegar, escolha antes de chegar ao restaurante e que a gente pode... Mas eu acho que isso tudo só vem se nós conseguimos gerir convenientemente nós não estamos num setor, aliás, nós estamos num setor de proximidade e, portanto, a tecnologia nunca virá substituir a nossa hospitalidade e o serviço que prestamos e que está inerente a esta área, não é? Mas também não é preciso que as empresas tenham todas um Ferrari, não é? Às vezes um Mini serve perfeitamente para as necessidades da empresa e, portanto, há que fazer uma correta avaliação do que é que existe no mercado e, mediante as necessidades de cada empresa, conseguir escolher a tecnologia que mais se adapta e nem sempre é assim tão cara como as pessoas pensam. Portanto, acho que tudo isto veio abrir aqui um bocadinho os horizontes para as pessoas perceberem o que é que existe à volta para poder potenciar aquilo que é o seu negócio. Bom, eu gostaria que, de uma forma o mais breve possível, e vocês até foram fazendo isso, se calhar um bocadinho mais a Ana, falando um bocadinho do que a Aresp faz no terreno, mas qual tem sido o papel efetivo das associações no acompanhamento aos associados e às empresas e ao setor em termos gerais? E o que é que podem deixar de aprendizagem com o ano que decorreu, de recomendações, avisos, eventualmente, conselhos, que possam fazer com que os nossos empresários, os nossos profissionais do setor da hotelaria e do turismo possam olhar para o que vai restar de 2021, mas certamente para 2022, com um bocadinho de mais motivação para passarmos por esta tempestade e daqui a um tempo podermos nos rir um bocadinho, não muito, porque isto foi uma tempestade muito agreste, mas podermos falar com alguma tranquilidade que conseguimos sobreviver. Bom, antes de mais, deixa-me só recuar um bocadinho atrás, porque o Raul falou em algumas coisas muito importantes que para a Aresp são cruciais e nós temos feito algum trabalho nessa matéria e julgo que é importante enfatizar, que tem que ver com a questão da utilização do digital, quer na restauração, mas acima de tudo também na hotelaria. A Aresp está neste momento a desenvolver um projeto, porque nós não podemos parar.
e ao mesmo tempo que vamos tentando ajudar os empresários a gerir a crise, também temos que encontrar novas soluções para os preparar no futuro. E estamos a desenvolver um projeto que se chama Hotelaria 4.0, que de facto tem um bocadinho esta missão que o Raul falou, e muito bem, que é, por um lado, fazer o diagnóstico, porque nós estamos todos muito convencidos que, em particular no que diz respeito à hotelaria, que está tudo muito digital e está tudo muito capaz de aproveitar todas as ferramentas que existem e está tudo muito online. Mas a verdade é que nós temos muitas hotelarias diferentes no país, muitas realidades diferentes, e o estado em que se encontram todo este universo não é igual. E, portanto, nós temos que ajudar, até porque estamos convictos que o tal turista que nos vai procurar terá a potência para procurar outras coisas diferentes e, portanto, nós temos que ajudar todos os hotéis que estão dispersos aí pelo nosso território todo, mais escondidos, menos conhecidos, a serem conhecidos e a estarem, de facto, na ribalta. E, para isso, é preciso que estas ferramentas todas sejam potenciadas e sejam utilizadas. E é isso que este projeto avisa. Por um lado, fazer este levantamento e depois ajudar os empresários a reposicionarem-se e a tirarem o maior proveito de todas as tecnologias. Não é a substituição das pessoas pela tecnologia, como muitas vezes me perguntam. Julgo que no nosso setor isso será muito difícil, haverá casos, há hotéis que se digitalizaram já, mesmo antes da pandemia, por completo, e não há propriamente um contacto com colaboradores. Não é? Procuram esse tipo. Exatamente. Agora, não é obviamente a realidade global e nós somos uma atividade de pessoas para pessoas e é essa a diferença toda que nós temos. Ainda há bem pouco tempo falava com um associado nosso e achei muita piada porque ele dizia-me, mesmo antes da pandemia já o tinha feito e que vai continuar, os seus colaboradores na recepção, poucos eram aqueles que tinham formação na área turística. A formação dos colaboradores que ele tinha na recepção era de história, eram historiadores, eram formados em línguas e a primeira coisa que ele fazia quando os hóspedes chegavam ao hotel era tomarem esses colaboradores, receberem, tomavam um aperitivo com o turista e a primeira coisa que faziam era explicar o que é que podiam visitar naquela cidade, onde é que deviam de ir, o que é que deviam procurar, quais eram as experiências que deviam ter, numa linguagem muito própria de quem é formado nestas áreas de história e portanto, era uma experiência totalmente diferente que o turista tinha à chegada e fazia logo a diferença, porque ainda por cima era no primeiro contacto. Portanto, tudo o resto que se passava a seguir já tinha muito pouco impacto e o impacto positivo já determinava que a experiência fosse uma experiência única. E isto é bem exemplo de que a tecnologia é difícil fazer isto, a não ser que se meta um robô a explicar ao turista quais são os sítios que se visita. É uma Mesmo hipótese, assim não é a mas mesma não é coisa. a mesma coisa, não é? Pronto. Isto para dizer que de facto este projeto está em curso. Aquilo que nós queremos é, no fundo, ajudar os empresários a assumirem compromissos inteligentes entre propostas inovadoras e a utilização da digitalização e das novas tecnologias para a eficiência da operação, para tornarmos mais eficiente toda a nossa operação, seja no contacto com o cliente, seja depois no dia-a-dia de tudo aquilo que é a operação diária de uma unidade, e nós estamos a desenvolver este projeto ouvindo e discutindo muitos conhecedores nesta área para depois tirarmos conclusões e ajudarmos efetivamente a criarmos estas ferramentas para os empresários. Relativamente ao papel da Aresp, bom, eu acho que tem sido público e tem sido do conhecimento generalizado que de facto a Aresp desde a primeira hora não tem parado, porque eu ainda há bem pouco tempo fui perceber qual é que tinha sido a nossa primeira ação desde esta pandemia e percebi que nós já em fevereiro estávamos a preparar propostas para apresentar ao governo, porque percebemos que de facto, ao contrário de alguns que diziam que nada chegaria aqui, que era apenas a constipação ligeira que o Raul há pouco falava, começámos a perceber de facto que a dimensão não seria essa e desde fevereiro, data o primeiro nosso documento, já estávamos a preparar de facto um conjunto de propostas e desde então de facto a Aresp não tem parado e eu acho que temos sido efetivamente determinantes para ajudar muitas pequenas, não só pequenas, porque o universo da Aresp também temos grandes empresas, mas é determinante para estas microempresas, porque uma das questões que nós sempre dissemos do início é que tudo precisava de ser muito mais simples, muito mais ágil e muito menos complexo, e foi tudo aquilo que não aconteceu e
e que não está a acontecer. É tudo muito difícil, tudo muito complexo. Quando os regulamentos são publicados só mesmo para advogados e mesmo os advogados têm dúvidas e discutem entre eles, imagine-se agora um microempresário a perceber se deve ir a um apoio ou ao outro. Eu sou elegível, não sou elegível, porque é que eu não sou elegível, mas estão-me a dizer que eu não sou elegível e eu cumpro os requisitos todos, mas agora tenho uma dívida na Segurança Social e ninguém fala comigo, eu não tenho interlocutor, não consigo chamada, estão-me a marcar uma reunião para daqui a 2 meses, daqui a 2 meses eu já morri. Bom, enfim, isto é uma confusão e nós propusemos sistematicamente ao Governo que criasse um mecanismo único de acesso a todos os apoios. E percebemos que os apoios têm origens diferentes, porque uns estão suportados em apoio comunitário, outros suportados no Orçamento de Estado, enfim, há de facto alguma complexidade, mas o empresário não tem culpa nenhuma disso e, portanto, eles que tratassem destas matérias internamente, mas o empresário devia ter acesso único a uma espécie de um front-end. Exatamente, que depois do back-office logo distribuíssem. Exatamente. E dissemos, inclusivamente, que estávamos preparados para fazer esse apoio, porque nós fomos obrigados a fazer dezenas e dezenas de candidaturas, mesmo aquelas que nós consideramos que o Governo foi feliz e que fez processos ágeis, como os apoios às microempresas do Turismo de Portugal, que foi um apoio célere, rápido e que funcionou. Mesmo esse, vocês podem não acreditar, mas a verdade é que os empresários não sabiam fazer esse formulário e esse preenchimento. Porque a verdade é que o nosso tecido empresarial, não só neste setor, mas de uma forma geral, mas falando especificamente deste, nós temos muitas empresas que são uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas que são a família, que são pessoas com 50, 60 anos, e portanto tudo isto já para além daquilo que é o problema da pandemia e de todos os impactos, toda esta componente que obriga a conhecimentos tecnológicos para poder fazer as submissões de candidaturas, as pessoas efetivamente não têm. Sim. E estamos a falar, por exemplo, quando estamos a falar aqui deste apoio do Turismo de Portugal, estamos a falar às vezes de apoio de 2.000, 3.000 euros. Por isso, e que é fundamental para manter aquela empresa pequenina, para aquela amigueira. Precisamos falar muitas vezes de valores tão baixos que é impossível ir a uma consultora ou ir a alguém que saiba fazer esse tipo de... As próprias consultoras também ficaram sobrecarregadas e praticavam valores que não eram incomportáveis para pequenos empresários. Foi o problema das consultoras, foi o problema dos contabilistas certificados, que numa primeira fase foram determinantes para a ajuda destes microempresários, mas que a dada altura também ficaram exauridos com tanto formulário e com tanto requerimento e, portanto, começaram a cobrar e a não ajudar da mesma forma. Portanto, tudo isto tem sido muito complexo. Eu nunca mais me esqueço, tive vários empresários, quando eu dizia, bom, agora depois só tenho que fazer o download do documento X. Tenho que fazer o quê? É disto que estamos a falar, não é? Vamos lá ver. Quando surgiu as alterações ao livro de reclamações que passou a exigir que as empresas fizessem um registro eletrónico, eu não sei se deram conta, mas muitas empresas não conseguiram fazer o registro só porque nem sequer tinham um e-mail. Exatamente. Porque a realidade do país não é propriamente a realidade dos grandes centros urbanos e nós temos que, já devíamos ter feito esse avanço, se calhar já. Agora, não podemos crer que de um momento para o outro, ainda por cima, numa crise como estamos a viver, que toda a gente agora tenha capacidade e competências para fazer aquilo que devia fazer. É verdade, mas que é um processo longo que estava a decorrer e se calhar devíamos ter acelerado antes e todos nós temos responsabilidades nesta matéria, mas a verdade é que não é agora que vamos fazer essas exigências a estes empresários. E a diferença está em segurarmos ou deixarmos-os cair. E portanto, foi o papel que nós desempenhamos, assim como presumo que muitas outras associações também o tiveram que fazer, foi de facto este contacto de proximidade. Nós dissemos ao Governo diversas vezes que era importante considerarem a Aresp como outras organizações como entidades intermediárias nestes contactos e estabelecerem contratos, programas connosco, porque íamos fazer aquilo que lhes competia a eles, mas não estavam a fazer.
mas nem isso foi aceito. Nunca perceberam esta dinâmica, acho eu, e agora também já está a ser tarde. Portanto, continuamos a fazer o nosso papel com muitas dificuldades, porque nós próprios também vivemos das cotas dos nossos associados, como imaginam, e eu tive as equipas também numa primeira fase em layoff, porque não era possível ter as equipas todas. Nós temos delegações de norte a sul e, portanto, é muito difícil manter a equipa toda, mas a verdade é que fomos fazendo muitas candidaturas e dando muito apoio determinante, e é com muita satisfação que vamos recebendo e-mails todos os dias a dizer: se não fossem vocês eu já tinha fechado as portas, e isto é força e no fundo é gratificante para nós continuarmos, porque todos os dias nos dão reportes dessa natureza e conseguimos perceber que afinal fizemos a diferença e que conseguimos aguentar mais empresas, e se não fosse o trabalho que a Aresp vinha a desenvolver. Podia ser bem mais difícil. Sim. Eu acrescentaria que também acho que era importante, que todos nós devemos de aprender aqui, é o papel que as associações têm. E numa época em que nós vivemos, em que as pessoas estavam-se a achar que não era preciso união, todos sabiam fazer tudo sozinho, que é importante que se perceba que, se não fosse o papel das associações, que nas alturas difíceis estão cá e que têm que ter a força que lhes é reconhecida pelos sócios, e no fundo, quando a gente estamos a crescer, podemos apoiar as associações para que depois elas nos possam apoiar a nós quando nós precisamos. É o papel, é quase obrigatório que é o nosso papel, enquanto membros da sociedade, estar nas organizações, porque são estas organizações que depois nos podem lutar ao nosso lado, ajudar-nos a crescer e defender aquilo que são as preocupações e as dúvidas que as pessoas têm. Porque, voltando quase ao princípio da nossa conversa, o turismo só vai voltar a ser o que era se quando a gente reabrir e existir o restaurante do Sr. Manel, mais a cozinha da Dona Jacinta, mais o não sei quantos, não sei onde. Porque se não for assim, e essas pessoas, o que eles sabem é fazer comer, sabem é servir. Eles toda a vida serviram, toda a vida trabalharam, deram a sua vida. Há um anúncio muito giro do cozido da Vodafone, não é? Sem dúvida. Em que no fundo é os dois senhores de idade que faziam o cozido. E é isso que a gente quer. E eles efetivamente não sabem fazer o download, não precisaram nunca de fazer aquilo, nem querem precisar mais na vida, se Deus quiser, para eles. E eu acho que esta pandemia também nos ensinou isso, que o papel das associações é o papel de reunir os setores e de representar e de mostrar ao governo a força. E se nós, em alturas destas, começamos cada um a querer defender o seu próprio quintal e perde-se qualquer coisa, e eu acho que, efetivamente, isto ajudou-nos a perceber que muitas vezes, isto que a Ana estava a enumerar, são coisas que a maior parte das pessoas não se apercebem. Que os técnicos tiveram noites a enfiar papéis e a recolher e a telefonar. Esse tipo de trabalho que é feito por trás, que às vezes é pouco valorizado por as pessoas que se preocupam mais em aparecer e em dizer coisas que muitas vezes esvaziadas. Para a Ana poder dizer que 50% dos restaurantes estavam fechados e os outros estavam... Isso implicou horas de recolhas de dados e de trabalho por trás. E isso era pouco valorizado na nossa comunidade antes disto. As pessoas perguntavam-me porque é que eu sou sócio da associação, o que é que eu ganho com isso? Era uma expressão muito usual, e se calhar agora percebeu-se que se não fossem as associações, que as pessoas não teriam sozinhos sobrevivido. E por isso é óbvio que a Aresp tem um papel maior, até para a sua dimensão e técnicos que tem por trás do que uma associação como a ADHP, não é? Que tem mais um papel de apoio aos sócios em termos de fazer repassar alguma informação que vai chegando e reencaminhá-los às pessoas certas e motivá-los. Mas é importante que o setor sinta e que a sociedade sinta que são estas associações com um trabalho consistente que podem defender os seus interesses e não medidas avulso para a comunicação social. Sim, a verdade é isso, Raul. É que parece-me que temos vivido muito cada um no seu quintal, e esta pandemia, por ser algo que não estávamos à espera, que é diferente daquilo para o qual estávamos preparados, veio perceber que trabalharmos em cooperação, porque um hotel não vive sozinho, há um ou outro caso, se calhar, que a pessoa viaja porque quer ir para aquele hotel,
mas não é esse o conceito do turismo, não é? Porque você vai para um hotel, porque depois há restaurantes, porque há animação, porque há museus, porque há todo um núcleo de atividades. Uma constelação de atividades. Uma constelação, perfeito. Acho que vou passar a usar essa expressão, muito obrigada. Mas essa constelação tem que funcionar como um todo e as associações vêm, no fundo, proporcionar essa viabilidade, porque temos os representantes dos profissionais, temos os representantes das entidades patronais e do setor em geral, e todas em conjunto penso que vão tornar o setor um bocadinho mais forte e vão fazer mais rapidamente perceber que não podemos deixar o turismo de lado, Portugal precisa dele, e vamos certamente colocar um play muito rapidamente nesta nossa atividade para que tudo isto passe. Não sei se querem deixar aqui algumas considerações finais, o nosso tempo voou. Eu aproveito para deixar uma mensagem de esperança, apesar de às vezes ser difícil, mas temos que ter, obviamente, esperança que vamos conseguir ultrapassar mais. É verdade que nunca passámos por um momento tão difícil, mas já passámos por outros difíceis em que também conseguimos ultrapassar e, portanto, é ter esperança. Esperemos que de facto, o mais depressa possível, possamos reabrir fronteiras e seja possível receber turistas e tenham coragem para continuar essa resiliência e a reinventarem-se no entretanto, porque cada dia é mais difícil do que outro. Ontem ouvimos o plano de desconfinamento e percebemos com toda a clareza que vamos ter mais uns dias, semanas muito difíceis, porque voltamos a ter constrangimentos, não estamos a funcionar a 100%, vamos voltar a ter certamente medidas pouco claras. Nós temos chamado a atenção, é uma questão também importante que não falámos, da necessidade da comunicação e das medidas serem objetivamente claras, transparentes, sem contradições. Não é nada disso que tem acontecido. Depois no terreno tem havido imensas confusões, até interpretações por parte de quem nos fiscaliza diversas e que obrigam os estabelecimentos a encerrar portas quando às vezes não deviam ter que encerrar portas. Enfim, portanto, é preciso termos resiliência, coragem e esperança. Se conseguimos nos aguentar outras vezes, vamos ter que conseguir aguentar-nos também desta e, obviamente, contem com a Aresp, os empresários que nos estarão a ouvir ou que nos ouvirão, digamos assim, que contem, obviamente, com todo o empenho e dedicação da Aresp. Nós só somos a voz de tantas outras vozes que falam connosco todos os dias e manifestam as suas preocupações e, portanto, nós estamos aqui por todo este setor e todos estes empresários que vivem destes setores e, portanto, uma palavra de esperança. E um sorriso na cara, não é, Ana? Como exatamente. Já estamos habituados a vê-la. Também deixar uma palavra de esperança. Acreditamos que as coisas vão voltar, que vamos conseguir superar mais esta prova, que vamos aprender com isto e que vamos ser melhores enquanto profissionais também, porque percebemos que os desafios estão sempre a nascer dos sítios onde menos esperamos. Aprendemos também a motivar mais as equipas e muitos diretores, muitos proprietários acabaram por conseguir juntar à sua volta, até pelo exemplo que deram de força e de coragem. Algumas das equipas conseguiram ficar mais unidas e a gente vai acreditar que vamos, apesar de saber que vai ser difícil termos gente suficiente para o setor, mas vamos acreditar que este exemplo de coragem também vai fazer com que haja algumas pessoas que se motivem a vir trabalhar connosco. Acreditamos que vamos voltar a fazer aquilo que sabemos, que é receber pessoas, trabalhar para a felicidade, para as férias, para o bem-estar, para os momentos de lazer dessas pessoas. Estamos também ansiosos por voltar a recebê-los nos hotéis, nos restaurantes e no fundo a ADHP vai continuar a apoiar também os seus sócios no aspecto de lhes dar ferramentas e de lhes dar conhecimento para que eles possam ser melhores profissionais e para que possam ajudar as empresas a crescer, porque no fundo nós fazemos isso, nós tornamos possível o sonho dos empresários em termos de gestão. Se nós formos bons diretores, os empresários poderão ter mais sucesso e é esse o papel da associação, é dar também aos seus sócios o conhecimento para que eles possam ajudar as empresas a crescer e a fazer a diferença no mundo que vai ser mais competitivo durante os próximos tempos, porque em muitos países, também não falamos disso, mas em muitos países a propriedade dos hotéis mudaram, passaram para grandes grupos e para grandes operadores turísticos e isso vai acrescentar areia à engrenagem, porque os operadores vão
tentar primeiro encher os hotéis deles antes de encher os outros. E nós estamos, apesar de não sermos dos países mais expostos a esse problema, mas temos alguma exposição porque precisamos dos operadores para continuar a encher as unidades. Mas acreditamos que, não como aquele lema que anda por aí do vai ficar tudo bem, porque já percebeu que não vai ficar nada tudo Não vai bem. ficar tudo bem. Mas vamos acreditar que vamos conseguir sobreviver no fim da crise. Agora é preciso que nos deixem trabalhar, diria o antigo Presidente da República quando era Primeiro-Ministro. Porque é isso que nós sabemos, é isso que nós tínhamos, era o nosso lema todos neste setor, era trabalhar 20, 24, 7, 365 dias. E no fundo nós hoje estamos com saudades dessa tempo rotina em que nos deixavam trabalhar à vontade. Porque quando nos deixam trabalhar, o setor faz a diferença e conseguiu criar uma dinâmica que poucos outros setores criaram. E só terminar dizendo, os dados dizem que em fevereiro o visto gold, não é? A autorização de visto gold cresceu 30% face a fevereiro do ano passado. É preciso lembrarmos também, todas as pessoas que tomam decisões nas câmaras, que as pessoas que compram o visto gold muitas vezes passam a viver, por exemplo, os ingleses cresceu 400% a vinda dos ingleses, viver para Lisboa, para a zona da Grande Lisboa. Essas pessoas querem ir a restaurantes, querem ir aos teatros, querem ir às animações turísticas, por isso é que eles vieram viver para Portugal. Não só pela parte financeira, como é óbvio, mas há outros países a fazerem vistos gold, não somos únicos, até nisso há uma competição grande e por isso nós precisamos de que nos deixem voltar rapidamente a ter aquilo que sabemos fazer. E só para fechar, eu vejo que a Ana já falou nisso e eu acho que gostava só de deixar isso. Vejo com muita preocupação como é que as discotecas e os bares estão fechados há um ano e a sociedade acha perfeitamente normal. E ainda ontem não só ouviu falar sequer, falou-se em espetáculos, em teatro, coisas ao ar livre, o que quer dizer que estamos a falar dos concertos e das festas das câmaras por causa das eleições, que é preciso não esquecer, interpretar o que lá vem, festas ao ar livre, quer dizer que vamos ter festas o verão todo por causa das eleições em outubro, mas os bares e as discotecas são fechados há um ano. Se alguém imaginar o que é estar um ano a pagar a renda da casa e os encargos familiares todos sem receber ordenado, eu queria que as pessoas interiorizassem isso e pensassem como é que isso é possível. Como é que a economia, como é que toda a gente acha isso perfeitamente normal? Deixar só essa palavra no fim, porque eu acho que também é um setor que tem sofrido muito e que tem um impacto brutal e que vamos perceber o que é que vai restar desse setor. Sem dúvida. Há uns dias houve um famoso profissional de hotelaria que me disse que ser diretor de hotel é um sacrifício, é uma vida de sacrifício e, portanto, este é mais um doloroso, mas que certamente vamos dar a volta por cima e os profissionais e os empresários portugueses têm no seu ADN a resiliência e vamos acreditar que vão ter força para aguentar este último sprint, porque esperemos que a partir do verão as coisas possam começar a retomar, por muito lentamente que seja, e que possamos deixar todo este período para trás. Muito obrigada pela vossa presença, foi um prazer falar convosco. Teremos certamente outras oportunidades. Esperemos que 2021 possa ser um ano de crescimento. Muito obrigada. Obrigada. Terminamos assim com estas palavras de esperança e motivação para que possamos encarar o tempo que nos falta desta pandemia. Esperamos que tenham gostado da nossa conversa e continuaremos a trabalhar para que a terceira season das Inov Talks seja repleta de conteúdo útil e interessante. Para isso, contamos com a sua participação. Envie-nos e-mails para inovtalks@itbase.pt com sugestões, recomendações, ideias. Partilhe connosco os seus pensamentos. Entretanto, continue a acompanhar-nos no Instagram e no Facebook em @inovtalks. Faça parte da conversa. Até breve.